Olá pessoal, estamos aqui novamente, para a gente poder continuar a nossa discussão sobre ligações covalentes. Então, na última aula a gente discutiu, nós vimos aí, apresentei para vocês um pouco, o que é uma ligação covalente, questão dos fatores energéticos por trás da formação da ligação, enfim, né? E hoje nós vamos então dar continuidade nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a matéria, de ligações covalentes, e para isso nós vamos começar aqui com casos especiais, que a gente chama de casos especiais, que por exemplo, essa tipo de ligação aqui, tá? Repare que esse meu formação do gás ozônio, tá? Do O3, repare que o oxigênio, o oxigênio que está mais em cima, ele faz uma ligação dupla com outro oxigênio, e os dois atingem então o seu octeto, os dois estão com o octeto completo. No entanto, um terceiro oxigênio está próximo deles, foi atraído para um dos pares de elétrons daquele oxigênio, de um desses oxigênios que está fazendo ligação dupla. Lógico que pode ser atraído qualquer um dos dois, tá? Não há diferença nenhuma entre aqueles dois oxigênios que estão ali fazendo a ligação dupla. Mas ele foi atraído por aquele par de elétrons, e aí isso vai acontecer, tá? Principalmente na ausência, de oxigênio, então não está tendo outros átomos de oxigênio para fazer ligação dupla. E aí ele é atraído por aquele par de elétrons ali, e aí um desses oxigênios então vai fazer uma ligação covalente com esse terceiro oxigênio utilizando apenas o seu par de elétrons, tá? Por quê? Porque aqui repare que esse oxigênio, os dois oxigênios que estão fazendo ligação dupla, já estão com seus octetos completos. Então ele não precisa mais de elétrons, tá? E como o oxigênio é muito pequeno, ele não pode fazer o que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma expansão do octeto. Ele não consegue acomodar mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Porque senão ele poderia fazer uma ligação, por exemplo, simples ou dupla, ele teria que fazer outra ligação dupla, com outro oxigênio. Mas ele não consegue, tá? Ele não tem condições para isso. Primeiro que ele não teria orbitais atômicos para isso, caso vocês tenham oportunidade de estudar, a teoria do orbital molecular, estudar até mesmo a teoria da ligação de valência, para poder entender um pouco melhor como que funciona uma ligação covalente, que nós não vamos fazer isso agora no ensino médio, mas caso vocês tenham essa curiosidade e queiram buscar, vocês vão ver também que ele não vai ter nem orbitais atômicos para poder fazer uma ligação dupla com um outro oxigênio, tá? Mas além disso ele é um átomo muito pequeno, então ele não consegue também acomodar mais do que 8 elétrons na sua camada de valência, no segundo período ali dele. E aí então ele faz uma terceira ligação covalente ali com esse terceiro átomo de oxigênio, apenas com o seu par de elétrons. Eu já estou com o meu octeto completo, então toma aqui, compartilha esse par de elétrons meu que está sobrando com você. Você vai completar o seu octeto também, eu mantenho o meu octeto completo, o outro átomo de oxigênio também já está com o octeto dele completo, tá? E aí é formada então uma terceira ligação covalente ali. Essa terceira ligação covalente ela pode ser chamada, pode ser chamada de ligação dativa, ligação coordenada dativa, ou ligação coordenada dativa, ou ligação dativa. Mas hoje, eu particularmente, apenas chamo de ligação covalente, não tem por que dar um terceiro nome para essa ligação, porque ela não distingue nada de uma outra ligação covalente, tá? É uma ligação covalente normal, só que formada por um par de elétrons de apenas um dos elementos, se a gente fazer esse raciocínio, tá? Mas também porque o que acontece? Quando a gente faz, tá? Quando é formada uma molécula, que é o caso ali, os elétrons que estão, todos aqueles elétrons, que estão ali dentro da estrutura, eles fazem parte agora daquela molécula, Então aqueles elétrons fazem parte daquela molécula de ozônio, sendo que 6 desses elétrons, 3 pares de elétrons, vão ficar no espaço internuclear, vão tender a ficar mais no espaço internuclear, e os demais elétrons vão tender a ficar mais isolados, mais sobre os elementos das extremidades, vão ter mais elétrons isolados, o elemento central vai ter menos elétrons isolados, mas então aqueles elétrons fazem parte agora de uma molécula, da molécula de ozônio. Então, por isso também não faz tanto sentido falar em uma ligação coordenada ativa nesse caso, tá? Mas enfim, então aqui nós temos, nós teríamos ali uma ligação dativa, ou uma ligação coordenada, ou uma terceira ligação covalente, tá?
E esse é então o que nós chamamos de um caso especial, né, das ligações covalentes. Além disso, né, até usando o mesmo ozônio como exemplo, repare que aquele composto ele pode ser representado então por duas fórmulas estruturais de Lewis diferentes. Eu posso representar com essa ligação dupla aqui para esse oxigênio que está à esquerda desse meu oxigênio central, ou posso representar minha ligação dupla com o oxigênio que está à direita do meu oxigênio central, tá? Então eu tenho duas fórmulas, duas estruturas de Lewis possíveis. Mas Petra, você simplesmente virou a molécula, né? Eu peguei ela e virei. Sim, realmente ela é o mesmo. Se eu virar essa molécula, né, dar um giro nela de 180 graus, tá? Sobre um eixo perpendicular a ela ali, eu vou ter a mesma estrutura. Mas não é isso que a gente está querendo dizer. Não é a possibilidade de girar a minha molécula. Não, o que a gente está querendo dizer é que essa ligação dupla ela pode ser representada tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí eu vou formar, então, eu vou poder ter essa minha ligação dupla em qualquer uma dessas duas posições. Sempre tá considerando a teoria de Lewis para ligação, né, para ligações covalentes, sempre que isso acontecer, sempre que eu puder representar um mesmo composto por mais de uma estrutura de Lewis, eu vou ter, na verdade, o que eles chamam de híbridos ressonantes. Então, na verdade, quando a gente analisa o comprimento de onda, tá? O comprimento de ligação, não o comprimento de onda, o comprimento das ligações do ozônio, a gente percebe que o comprimento das duas ligações são iguais, tá? E aí eu preciso fazer um adendo, né? Que eu acho que eu não fiz ele lá atrás, quando eu estava fazendo ligações múltiplas. Mas o que acontece? A ligação dupla, pensa o seguinte, né? Na ligação dupla você tem dois pares de elétrons no espaço internuclear. Na ligação simples você tem um par de elétrons no espaço internuclear. Onde você tem dois pares de elétrons, ou seja, 4 elétrons naquele espaço, esses 4 elétrons eles vão atrair os núcleos dos dois elementos químicos, dos dois átomos, com uma intensidade muito maior do que um par de elétrons apenas. Né? Imagina que nessa situação, onde tem uma ligação dupla, esses dois núcleos, 4 elétrons ali atraindo esses dois núcleos, mantendo eles presos. Do outro lado, um par de elétrons apenas. Então é claro que a intensidade de atração, onde eu tenho uma ligação dupla ou tripla, né, é maior do que onde eu tenho uma ligação simples. Né? Onde eu tenho uma ligação tripla, a intensidade de atração é maior do que onde eu tenho uma ligação dupla. E onde eu tenho ligação dupla é maior do que onde eu tenho a ligação simples. Tá? Isso faz com que as ligações múltiplas sejam mais curtas do que a ligação simples. Né? Então a ligação simples ela é mais comprida do que uma ligação dupla, que é menor. E a ligação dupla também é um pouco maior do que a ligação tripla. Tá? Então sendo a ligação tripla uma ligação bem curtinha. Né? Tem um comprimento de ligação menor, né, do que a ligação dupla, que é menor do que a ligação simples. E a gente consegue medir nesse comprimento de ligação, nós temos equipamentos, né, que conseguem medir isso. E quando a gente mede o comprimento das ligações do ozônio, a gente percebe que dos dois lados o comprimento da ligação é o mesmo. Então não faria sentido, né? Como assim é o mesmo? Porque de um lado é dupla. Por mais que eu possa representar de um lado igual do outro, mas era para sempre ter de um lado então mais curta do que do outro lado. E não é o que acontece. Eu tenho os dois lados, né, com o mesmo comprimento de ligação. Então, de fato, né, por quê? Porque, na verdade, então, é como se a estrutura resultante, né, a estrutura do meu ozônio, fosse, na verdade, real, né, a estrutura real, fosse formado pela sobreposição dessas estruturas de Lewis que são possíveis de ser representadas naquele composto. Então, se eu consigo representar aquele composto a partir de duas, ou nesse caso uma substância, né, não é um composto, uma substância simples, se eu consigo representar essa substância a partir de duas estruturas de Lewis, quer dizer que a estrutura real é uma sobreposição, né, podemos pensar assim, uma sobreposição dessas duas estruturas de Lewis, que forma então que na verdade faz com que a minha estrutura real não seja nenhuma dessas estruturas de Lewis que eu representei, mas sim uma sobreposição delas. E sempre que isso acontece, a gente tem o que a gente chama de um fenômeno chamado ressonância. E essa ressonância ela pode ser representada por esse pontilhado, né? Repare então que eu tenho ali um par de elétrons representado por uma barra, né? Então esse traço representa um par de elétrons, então o oxigênio central faz uma ligação, né, com cada um desses oxigênios da extremidade. Além disso, ele faz também ligações parciais com cada um deles.
de forma que ali eu só tenho um par de elétrons que está naquela região, né? Então tem um par de elétrons que ocupa tanto a região de uma ligação quanto a região da outra ligação, né? Aquele par de elétrons está nas duas regiões ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, tá? Isso parece ser um complicado de entender, né? Porque a gente está analisando a molécula sobre um ponto, sobre como se fosse partícula, né? O elétron como se fosse uma partícula que estivesse ali naquela região. Mas vamos lembrar que uma coisa que nós discutimos lá no modelo atômico lá atrás, que o elétron na verdade é uma dualidade onda-partícula. Então, dentro de uma visão quântica do elétron, né, dentro de uma visão dessa dualidade, né, dessa visão dual onda-partícula, é possível que ele esteja, né, ocupando então essa região, né, dessas duas ligações, tá? E isso então é o nome chamado de ressonância. E quando tem então mais de uma estrutura, né, cada estrutura é chamada de um híbrido ressonante, né? Então tem que a estrutura da direita é um híbrido ressonante do ozônio, o outro é o outro híbrido ressonante dele. E aí juntando os dois eu tenho então a estrutura ressonante do ozônio, tá? Além desses casos da ressonância, nós vamos ter também as famosas exceções, né, do octeto, tá? A primeira exceção que nós trouxemos aqui do octeto, apesar de que a própria ressonância é uma pequena exceção, né, do octeto também, mas a primeira exceção do octeto aqui é essa contração do octeto, tá? Ou seja, é quando eu tenho algumas moléculas em que eu tenho algum elemento químico, né, um átomo ali, ou mais de um, que não está com o seu octeto completo, né? No caso ali do exemplo, a gente tem o exemplo do berílio, né? O berílio, ele faz apenas duas ligações covalentes, tá? Ele só tem 2 elétrons na sua estrutura. Se a gente lembrar, o berílio, né? Ele é formado por um S2, 2S2. Então ele só tem 2 elétrons na camada de valência. E aí ele compartilha esses 2 elétrons na camada de valência dele, formando 2 ligações covalentes. E aí ele se estabiliza então com 4 elétrons na camada de valência. Tá? Isso acontece por falta de elétrons, né? Ele só tem esses 2 elétrons para ser compartilhado, então ele compartilha eles e forma então uma estrutura estável, né? O outro exemplo é o boro, né? O boro também tem 3 elétrons na última camada, então repare que ele vai ali fazer 3 ligações covalentes apenas, tá? E se estabiliza então com 6 elétrons, né, na última camada, sendo também uma exceção da regra do octeto. Continuando com as exceções da regra do octeto, nós temos também, assim como nós temos a contração da regra do octeto, nós temos a expansão da regra do octeto. Quer dizer que são os casos em que alguns elementos químicos conseguem acomodar mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Isso é mais comum entre elementos grandes, tá? com mais do que 2 camadas eletrônicas, que é o caso do enxofre, né? Que está ali no terceiro período, tanto o enxofre quanto o fósforo, né? Então no terceiro período da tabela periódica. Então eles conseguem, devido ao tamanho deles e à disponibilidade de orbitais vazios, eles conseguem então promover essa expansão do octeto, tá? Repare que no exemplo de cima, né, o fósforo ele tem 5 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, e ele consegue compartilhar cada elétron desses 5 elétrons, né, cada elétron com 5 átomos diferentes, no caso ali com 5 átomos de cloro. E aí quando isso acontece, repare que ele está então com cada par de elétrons aqui, né? Cada traço é um par de elétrons, então 2, 4, 6, 8, 10 elétrons na sua camada de valência, né? Ao invés da regra do octeto, ele ficou então com 10 elétrons e ficou estável, né? Formando aí o percloreto de fósforo, né? O PCl5. E o outro exemplo é o enxofre, que consegue ainda acomodar mais ainda, né? Porque ele, diferente do fósforo, ele tem 6 elétrons na última camada. Então ele consegue compartilhar cada um desses 6 elétrons com um átomo de flúor diferente, por exemplo, formando o composto SF6, né? O fluoreto de enxofre, hexafluoreto de enxofre. E aí formando, então, repare, né? Nesse caso que o enxofre está com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons na camada de valência. Tá, ok? Continua uma forma. Então, uma das formas, tá, da gente definir qual a estrutura de Lewis está mais adequada ao nosso composto. Por quê? Repare que quando eu peguei lá atrás, né, para representar uma estrutura de Lewis, normalmente então a estrutura de Lewis de um composto, né, de uma molécula, a partir do momento que eu sei que aquele conjunto de átomos vai formar uma molécula, eu posso tentar representar então a forma molecular dele, né, como que aquela molécula está organizada, tá? Para eu poder propor, né, essa estrutura de Lewis,
eu vou então centralizar um desses átomos e fazer com que os outros sejam ligados a esse meu átomo central, tentando colocar ali dentro da regra do octeto, né? Mesmo sabendo que tem exceções da regra do octeto, mas a gente vai partir do pressuposto da regra do octeto e depois a gente vai ver, vai analisar se aquele é um caso de exceção, né, ou não. E às vezes é possível eu representar mais de uma estrutura de Lewis para um mesmo composto, né? Colocando esses átomos em posições diferentes ou quantidade de ligações diferentes. E aí uma das formas que a gente tem de analisar se essa estrutura de Lewis que eu estou representando é plausível, né? É aparentemente estável, é calculando o que nós chamamos de carga formal, né? daquela estrutura. Essa carga formal sobre cada átomo, né? Então essa carga formal é um valor, né, que eu vou calcular sobre cada átomo dentro daquela estrutura molecular. Essa carga formal ela é definida por essa fórmula aqui, né? Carga formal é igual a V. Esse V são os números de elétrons de valência daquele meu elemento químico, menos a somatória do L, que esse L é o número de elétrons livres que ele tem, ou seja, os elétrons não ligados, ou também chamados de elétrons isolados, mais a metade de S. S são os elétrons compartilhados, ou seja, mais a metade dos elétrons compartilhados. Então, quando eu faço essa diferença, né, dos elétrons de valência menos os elétrons livres mais a metade dos elétrons compartilhados, eu estou, na verdade, calculando a diferença de elétrons que ele tinha antes de fazer a ligação e depois que ele passou a fazer aquela ligação, depois que ele passou a compor aquela minha molécula, né? Então, V elétrons de valência, antes dele entrar naquela molécula. E o que está em parênteses seria a quantidade de elétrons que ele passou a ter lá dentro, né? Mas aí, lógico, desconsiderando os elétrons compartilhados, ou seja, os elétrons que ele tem realmente na estrutura dele, por isso que é metade dos elétrons compartilhados, né? Vamos lembrar que se os elétrons são compartilhados, metade é dele, a outra metade, teoricamente, é do outro elemento, tá? E aí, quanto menor for a carga formal sobre cada elemento dentro de cada átomo, dentro daquela estrutura molecular, mais estável é aquela estrutura que eu estou propondo, né? Trouxe aqui alguns exemplos, tá, de carga formal, de cálculo. Aqui no caso do dióxido de carbono, né, repare que o oxigênio ele tinha 6 elétrons de valência. Após a ligação, né, após formar o dióxido de carbono, ele passa a ter 4 elétrons não ligados e 4 elétrons compartilhados. A metade de 4, 2. Então, 2 elétrons compartilhados com esses 4 ligados, 6. 6 menos 6, 0. E aí o carbono, se você fizer o cálculo, também vai dar 0. O outro carbono também dá, do outro oxigênio também vai dar 0, tá? Então, repare que não posso confundir carga formal com estado de oxidação. Estado de oxidação é um termo que não vamos estudar ainda, mas é muito provável que você já tenha ouvido falar dele em algum momento, né? Então, não confundam, tá? Carga formal com estado de oxidação. A carga formal é eu determinar a carga que aquele átomo tem, né, dentro da minha estrutura molecular, considerando as minhas ligações 100% covalentes. O que significa considerar minha ligação 100% covalente? Significa considerar que aqueles pares de elétrons ligados vão ser realmente divididos de forma igual entre os dois átomos, tá? Quando eu analiso o estado de oxidação, eu extrapolo o caráter iônico dessa ligação covalente. A gente vai ver ainda o que é extrapolar a ligação iônica, tá? Mas só para deixar reservado aí, então, que são coisas diferentes. A carga formal, eu considero as ligações covalentes dentro da minha molécula como 100% covalente, ou seja, a par de elétrons sendo totalmente compartilhado entre os dois átomos que estão fazendo aquela ligação química. Aqui é um outro exemplo, tá? Então aqui eu tenho o íon carbonato, né, o CO3 2-, e aí nessa espécie do íon carbonato, então eu consigo também, repare que nesse oxigênio aqui de azul, carga formal dele vai ser 0. O carbono também vai ser carga formal, vai ser 0, se vocês quiserem conferir os cálculos aí. Já os dois oxigênios em vermelho, repare que a carga formal deles vão ser -1, porque cada um deles está compartilhando apenas um par de elétrons com o carbono central. Um par de elétrons, a metade dele é um elétron apenas, com os outros 6 elétrons livres que cada um tem, dá 7 elétrons. 6 elétrons de valência menos 7, menos 1. Então a carga formal sobre esses dois oxigênios vai ser -1.
Se eu tiver outras estruturas híbridas, outras estruturas de Lewis factíveis de serem representadas por esses elementos, por esses átomos, mas se derem cargas formais maiores do que essas que estão representadas aqui, mais diferentes de zero do que estão representadas aqui, né, não necessariamente maior, tá? Mais diferente de zero, seja mais negativo, seja mais positivo, elas são instáveis ou são termodinamicamente desfavoráveis em relação a essa estrutura que possui cargas formais mais próximas de zero. Beleza? Pessoal, vamos dar mais uma pausa aqui, tá? Para a gente poder continuar a nossa discussão de ligações covalentes na próxima, em que nós vamos discutir um pouquinho sobre polaridade das minhas ligações químicas. E aí sim perceber o que a gente chama de caráter iônico das ligações covalentes. Beleza? Até daqui a pouco.